Boa tarde a todos. Eu, Henri Vinícius, E eu, Manuela Viegas. da turma 3007, vamos falar sobre a crise de 1929, mais conhecida como a Grande Depressão e os regimes autoritários, fascismo e nazismo, passando por tópicos como contextos gerais da crise e dos regimes, características e consequências políticas. Agora, vou passar a palavra para a Manuela, para que ela possa falar um pouco sobre a crise de 1929. Na década de 1930, a Europa vivia um cenário de forte instabilidade. A Primeira Guerra Mundial tinha deixado cicatrizes políticas, econômicas e sociais, e o modelo liberal democrático parecia incapaz de resolver os problemas da população. Nesse contexto, a crise de 1929 se tornou o estopim que abalou a economia capitalista e abriu espaço para a ascensão dos regimes autoritários, sobretudo o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Nesta apresentação, vamos explicar o que foi a crise de 1929, o contexto geral da Europa entre guerras, as características do fascismo e do nazismo, por que esses regimes se fortaleceram naquele momento e quais foram as consequências políticas para a época. Agora vamos falar do contexto geral da crise de 1929. A crise de 1929, também chamada de Grande Depressão, começou com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929 e se espalhou rapidamente para a economia mundial, especialmente os países industrializados da Europa. As causas principais incluem superprodução industrial, especulação na bolsa, excesso de créditos baratos e uma economia altamente dependente dos Estados Unidos, que, ao entrar em recessão, puxou consigo os mercados europeus por meio da redução de investimentos e da interrupção de empréstimos. As consequências foram devastadoras: queda brusca da produção, massas de trabalhadores desempregados, aumento da pobreza, queda do comércio internacional e enorme desgaste da confiança nas instituições democráticas, que pareciam incapazes de responder à crise. Agora, o contexto geral dos regimes autoritários entre guerras. Entre 1919 e 1939, muitos países europeus se encontravam em uma situação de crise de legitimidade da democracia liberal. A Primeira Guerra Mundial havia deixado destruição, dívidas, fronteiras redesenhadas e ressentimentos profundos, especialmente na Alemanha, que carregava o peso das reparações impostas pelo Tratado de Versalhes. A insatisfação popular com o desemprego, a inflação e a sensação de humilhação nacional abriu espaço para partidos antimarxistas, antiliberais e ultranacionalistas, que prometiam ordem, disciplina e restauração da grandeza do país. Foi nesse ambiente que regimes autoritários como o fascismo italiano e o nazismo alemão conseguiram se consolidar, explorando o medo da classe média com o avanço socialista e a frustração de parte da população com a democracia parlamentar. Agora, algumas características do fascismo na Itália. O fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, surgiu após a Primeira Guerra Mundial, como um movimento autoritário, nacionalista e anticomunista. Suas principais características incluem a concentração de poder em torno de um líder carismático, o que era chamado de duque, Estado totalitário, com forte controle da sociedade, da imprensa e da educação, ênfase no nacionalismo, exaltação do Estado e da nação italiana, uso de organizações paramilitares e de violência para reprimir opositores, e o unipartidarismo, com a proibição de outros partidos políticos. Partindo para características do nazismo na Alemanha. O nazismo, oficialmente Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler, também é um regime totalitário, mas com forte componente racista. Entre suas características estão idolatria do Führer como uma liderança quase mítica e centralizada, total controle do Estado sobre a vida política, econômica e cultural, ênfase na ideia de superioridade da raça ariana e no antissemitismo extremo, políticas de perseguição, exclusão e, posteriormente, extermínio de judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos considerados indesejáveis. Militarismo e expansão territorial com a ideia de garantir espaço vital para a Alemanha. Apesar de muitas semelhanças, o nazismo é visto como uma forma mais radical do autoritarismo, pois integra o racismo científico e a perseguição étnica como núcleo central da ideologia.
Mas por que a crise favoreceu esses regimes? A crise de 1929 criou um clima de medo, insegurança e desespero que os líderes autoritários souberam explorar com habilidade. Eles atribuíam os problemas econômicos não ao sistema capitalista em si, mas a culpados internos, como comunistas, judeus, parlamentares corruptos ou a oligarquia liberal, e prometiam soluções rápidas, baseadas em ordem, hierarquia e força. Além disso, os fascistas e nazistas usaram intensamente a propaganda, os discursos emocionais e a mobilização de massa, comícios, desfiles, uniformes e símbolos, para criar uma imagem de movimento moderno, energético e capaz de restaurar a dignidade nacional. Muitos setores médios e burgueses, temendo revoluções sociais e o comunismo, passaram a apoiar esses regimes como mal menor, para preservar a propriedade e a estabilidade social. E quais foram as consequências políticas para aquela época? A ascensão dos regimes autoritários transformou radicalmente o cenário político europeu entre guerras. Nos países onde o fascismo e o nazismo chegaram ao poder, a democracia foi abolida, os direitos civis e políticos foram restringidos e a oposição foi perseguida. E, em muitos casos, a sociedade foi intensamente militarizada e controlada pelo Estado. Além disso, esses regimes adotaram políticas externas agressivas. Mussolini buscou expandir a influência italiana na África e nos Balcãs, enquanto Hitler rompeu o Tratado de Versalhes, rearmou a Alemanha e passou a anexar territórios, como Áustria e partes da Tchecoslováquia, preparando o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Para as democracias ocidentais, a resposta inicial foi típica da chamada política de apaziguamento, que subestimou a ambição expansionista de Hitler e Mussolini, acreditando que pequenos cedimentos poderiam evitar uma nova guerra, o que acabou se mostrando um grave erro. O nosso trabalho vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um agradecimento de Henri Vinícius, E Manuela Viegas, um agradecimento especial a Beatriz Heller e Hilary Salles. que nos ajudaram na pesquisa. Muito obrigada!